Olá, amigos Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson do blog Logos Apologética, e hoje eu quero falar aqui para vocês, né? Vamos responder aqui, né, a um cético, né, no canal no YouTube lá, né? Antônio, né? Tal de Antônio lá, que fica falando umas certas inverdades e mentiras aí, né? Sobre a Bíblia, os textos bíblicos, tentando levantar dúvidas, né? E alegações aí que não existem, certo, pessoal? Então, desde já, peço para que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, tá certo, pessoal? Dê uma força aí, tá? Dê um up aí no vídeo, tá? Divulguem para o máximo possível, certo? Nos seus grupos e tudo mais. Todas as dúvidas bíblicas, teológicas que vocês tiverem, científicas, podem postar aqui nos comentários, tá certo? Que eu respondo, tá? Digita a hashtag Logos Responde, que eu respondo aí para vocês, tá certo, pessoal? E também peço que tudo que vocês forem adquirir, não só livros, né? Qualquer coisa que vocês forem comprar online na Amazon e outras lojas, nós somos parceiros aí, né, da Amazon Submarino, livros, vocês comprem por meus links aqui e entrem em contato, porque assim, comigo que eu passo o link para vocês, que assim vocês patrocinam o meu canal, tá? E assim me incentivam a trazer mais vídeos aí para vocês, certo? Então, pessoal, desta feita, eu estou aqui fazendo vídeo, tentar fazer um vídeo aqui meio sucinto e rápido, eu não quero dar uma aula muito completa, muito complexa também, porque é muita coisa, mas respondendo ao tal de Antônio aí, né, sujeito que alega que o vídeo se chama Farsa do Novo Testamento. Eu achei absurdo e eu acho que é importante dar uma resposta a isso. Não que eu estou preocupado com esse pessoal, esses neoateístas, né, neoateus, mas é que as falsas informações e verdades que alguns vídeos passam, que eles passam nesses vídeos, certo, pessoal? Então, dessa feita, o artigo completo está no Logos, tá, pessoal? Eu não quero aqui dar o artigo completo, passar, ler todos para vocês. Eu quero tentar resumir o mais possível alguns pontos que eu achei muito importantes. Tá? Eu vou falar aqui o minuto, o tempo exato que ele faz a alegação e eu vou responder. Tá? Eu respondi no artigo, vocês podem ver com mais profundamente, né? Porque eu cito fontes, certo, pessoal? E aqui eu quero responder para vocês, tá? Então, pessoal, esse pessoal fala muita inverdade, muitas alegações que não fazem sentido nenhum, tá? Tá, pessoal? Então, aos 3 minutos e 41, ele alega que eram para estarem escritos em hebraico, no caso, né? Os textos do Novo Testamento, né, ali, como os autores, os discípulos de Jesus, apóstolos mais, eram hebreus, né, vivendo na Palestina, deveriam, né, preterivelmente, ali, no caso, obrigatoriamente, falar e escrever em hebraico o texto do Novo Testamento. Será que isso é verdade, pessoal? Né? Porque esse cara para alegar isso? É impressionante esses ateístas que mal sabem que comeram ontem para alegar coisas que nem sabem. Os evangelhos e epístolas do Novo Testamento eram apenas parte de uma cultura judaica helenista no Império Romano, onde Alexandria tinha uma população judaica maior do que Jerusalém, e o grego era falado por mais judeus do que hebraico. Está aqui nessa obra aqui, né, do Judeus do Egito, né, de Ramsés II ao Imperador Adriano, né? Está aqui o autor, aqui eu cito a fonte, tá? Para vocês verem, pessoal, que a questão é por que basicamente os autores do Novo Testamento escreveram no grego, não grego clássico, né, o grego koiné, que era um grego mais ali comum, cotidiano, né, no caso, mas também entendível, né? Por quê? Quem esse cara diz, né? Por que ele alega que eles deveriam ter escrito em hebraico? Que critério ele usa para isso? Quer dizer, é um cara que não sabe ali que fala uma alegação total. É por isso eles escreveram basicamente em grego, traduziram escrever o Novo Testamento em grego para que pudesse ser mais escondido. É a língua franca no caso ali. E o Império já estava totalmente falando nisso, certo? Suponha que 100 pessoas fossem solicitadas para fazer cópias à mão de um longo documento. Sem dúvida, pelo menos alguns dos copiadores cometeriam erros, mas eles não cometeriam todos os mesmos erros. Se você apanhasse as 100 cópias e as comparasse meticulosamente, poderia isolar os erros e determinar o texto exato do documento original, mesmo sem nunca tê-lo visto. Entenderam, pessoal, como é o processo? Então, esse pessoal que não estuda crítica textual seriamente, só vê em vídeos simplistas, não vai entender isso. Pessoal, é algo sério. Nós podemos confiar na Bíblia, nos textos bíblicos, sim, né? Porque todos os estudiosos, né, nós vamos ver isso depois, eu vou mencionar que esse pessoal somente menciona Bart Ehrman, ele não é o único consenso acadêmico, né? Eles não falam de Mark Licona, não falam de Gary Habermas, não falam de Daniel Wallace e outros eruditos aí que tem o mesmo cabedal ali do Bart Ehrman, certo? Similarmente, né, a gente vê aqui, ó, os copistas da Bíblia não cometeram todos os mesmos erros, né? Dispondo agora de literalmente milhares de manuscritos bíblicos para análise comparativa, peritos em texto podem detectar erros, determinar a redação original e anotar as correções necessárias.
né? Em resultado desse estudo meticuloso, peritos em texto têm produzido textos padrões nas línguas originais. Essas edições refinadas dos textos hebraico e grego usam as palavras em geral aceitas como sendo as originais e, em muitos casos, indicam ao pé da página as variações ou formas alternativas que talvez apareçam em certos manuscritos. As edições refinadas pelos peritos em texto são as que os tradutores da Bíblia usam para traduzir para as línguas modernas. Portanto, quando você lê uma tradução moderna da Bíblia, há todo motivo para confiar que os textos hebraico e grego nos quais elas se baseiam representam com notável fidelidade a palavra dos escritores bíblicos originais. Certo, pessoal? Então, não vão por esse pessoal que lança as dúvidas aí, né? Que simplórias, né? Como podemos confiar na Bíblia? Será que ela foi manipulada pelos copistas? Ela foi alterada com o tempo? Pessoal, essa alegação é mais velha que... Nossa, que Papai Noel ali, né? Desde o século XIX já vem a escola racionalista, hoje já vem fazendo essas alegações. Como se fosse algo novo. Não é, pessoal. Os estudiosos sabem que nós podemos confiar sim na Bíblia, no texto bíblico. Tá? Ao contrário do que esse pessoal fala, eles não têm prova nenhuma que foi manipulada, que foi alterada. Eles tentam citar variações, mas as variações não são erros nas doutrinas da Bíblia, não afetam nada. São erros de vírgula, de escrita, pontuação. Tá? É outra coisa. Né? Então a gente vê aqui, a história de como a Bíblia sobreviveu a milhares de anos e de recopiar à mão é realmente fantástica. Nenhum documento, eu desafio esses ateístas aí, nenhum documento da antiguidade tem tanta confiabilidade quanto os textos bíblicos. Eu quero que esse pessoal me prove aí, como que eles podem confiar na Ilíada e Odisseia de Homero, podem confiar no livro das guerras ali de César, mas eles não confiam na Bíblia. Por quê? Simplesmente porque a Bíblia vai contra esses pressupostos naturalistas deles, né? Vai de encontro a essas ideias naturalistas, cientificistas, baratas desses ateístas. Então uma coisa é você, pessoal, ter dúvida, uma coisa é você ser cético, outra coisa é você ser antirreligioso. Cuidado, porque você vai começar a inventar coisa que não existe. Tá? Então a gente vê aqui a confiança dos textos bíblicos. Assim, Sir Frederick Kenyon, um dos maiores especialistas ali, que por muito tempo foi curador do Museu Britânico, podia dizer: não é exagero afirmar que o texto da Bíblia, em essência, é certo. Não se pode dizer isto de nenhum outro livro antigo do mundo. Tá? Então vocês podem pesquisar, eu deixo a fonte aqui, tudo que vocês quiserem eu deixo aqui. Tá? De modo que o erudito William Green podia declarar ou comentar o texto das escrituras hebraicas, né, do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Né? Pode-se dizer com segurança que nenhuma outra obra da Antiguidade foi transmitida com tanta exatidão. Pode-se ter confiança similar no texto das escrituras gregas, que é o Novo Testamento, certo? Como podemos ter certeza de que as ideias encontradas nos textos originais da Bíblia foram transmitidas com exatidão? Falando sobre o texto do Antigo Testamento, do Velho Testamento, né, o erudito William Green disse, né, como eu já falei aqui, pode confiar aqui, né? E também sobre o Novo Testamento, ou chamado Novo Testamento, o erudito F.F. Bruce escreveu: as provas que confirmam a exatidão dos nossos escritos do Novo Testamento têm muito mais peso do que as de muitos escritos de autores clássicos, cuja autenticidade ninguém sonha em questionar. Ou seja, esse pessoal aí cético que tenta criticar a Bíblia, não usa esse mesmo procedimento deles para outras obras da antiguidade. Engraçado, né? Por que só com a Bíblia eles tentam lançar essas dúvidas? Porque simplesmente que a Bíblia, os textos bíblicos reais, vão de encontro ao naturalismo deles, essa ideologia, esse pressuposto naturalista, certo? É por isso. Então você tem que analisar imparcialmente. Se você analisar imparcialmente, você vai ver que a Bíblia é totalmente confiável. Os textos ali foram escritos originalmente. E, ao contrário do que esse cara fala, por que não foram escritos em hebraico? Apesar que eu vou demonstrar aqui que há indícios sim de que alguns dos autores do Novo Testamento escreveram alguns trechos em hebraico sim. Tá? Os textos que compõem o Novo Testamento, né, na Bíblia, foram meticulosamente copiados e repassados com muito cuidado, diz a doutora Barbara Arendt, chefe do Instituto de Pesquisa do Novo Testamento de Münster, Alemanha. Né? São raros os erros ou mesmo as mudanças motivadas pela teologia. Aqui relata o jornal ali, né? Westfälische Nachrichten. Né? Desde 1959, o Instituto examinou mais de 5.000 manuscritos que datam da Idade Média e da Antiguidade Clássica. Cerca de 90% dos manuscritos foram microfilmados. Por que os copistas da Bíblia tomavam tanto cuidado para não cometer erros? Porque se consideravam copistas e não autores de jornal. Então desafio aí qualquer ateísta a me provar o escrito mais confiável do que a Bíblia aí, tá? Tá aí, ó, as provas. Então, é falsa essa alegação de que copistas, escribas manipularam a Bíblia, pessoal. É falso, não existe isso, tá? Esse pessoal aí tenta alegar que essas variantes são erros e distorcem. Não existe isso, tá?
Basicamente, o Novo Testamento foi escrito uma forma de grego koiné, que eu já falei, né, no caso, né? Que era a língua comum do Mediterrâneo Oriental, né, a partir das conquistas de Alexandre o Grande até a evolução do grego bizantino. Tá? As principais línguas faladas por judeus e gregos, por isso que eu falei, pessoal, esse vídeo vai ser tipo uma aula mesmo, hein? Tá? Eu vou tentar não fazer muito comprido, mas eu vou ter que passar aqui, tá? Aqui, ó, para vocês a aula. Tá? Gregos na Terra Santa, né? Porque Jesus era um aramaico e grego koiné, e também o dialeto coloquial do hebraico mishnaico. É geralmente aceito pela maioria dos estudiosos que o Jesus histórico, Jesus do Evangelho, né, falava principalmente o aramaico, talvez também um pouco de hebraico e grego koiné. Né? A opinião da maioria é que todos os livros que eventualmente formariam o Novo Testamento foram escritos na língua grega koiné. Que basicamente, pessoal, como vocês vão ver resumidamente, a alegação desse sujeito, desse cara, é que os evangelhos foram escritos no Egito, né, por pessoas inteligentes, ali mais alfabetizadas. Basicamente ele alega que os autores do Novo Testamento eram iletrados, eram analfabetos, e não podiam ter escrito esses textos. Então eles são posteriores e vieram ali do Egito, de Alexandria. Pessoal, essa é uma alegação totalmente estapafúrdia. Né? Nenhum estudioso sério concorda com isso. Tá? Já vamos dizendo de antemão. Não concorda, não tem como isso. Nós vamos ver que os escritos do Novo Testamento são muito próximos dos eventos, né? Ali, no caso. Ao contrário de outros escritos da Antiguidade, que é um espaço muito grande entre a autoria e as primeiras cópias, os escritos do Novo Testamento são muito próximos dos eventos e até com testemunhos oculares. Tá? Então a gente vai ver aqui que, à medida que o cristianismo se espalhou, esses livros foram posteriormente traduzidos para outras línguas, principalmente latim, siríaco e copto egípcio. Então, aqui, ó, no entanto, alguns dos padres da igreja, não é só o Eusébio, sugerem ou afirmam que Mateus foi originalmente escrito em hebraico ou aramaico, e logo depois foi escrito em grego koiné. No entanto, alguns estudiosos acreditam que o Evangelho de Mateus, conhecido hoje, foi composto em grego e não depende diretamente de nenhuma tradução de um texto em uma língua semítica. Ou seja, não era necessariamente obrigado que fosse escrito em hebraico, obviamente, né? Porque a língua para expansão seria o grego, koiné, no caso. Mas há indícios, sim, que pode ter tido uma versão ali originalmente em hebraico de alguns textos. Estou dizendo todo o Novo Testamento, mas alguns textos, sim, Mateus pode ter escrito, sim. A gente vai ver isso, né? E parece que Atos também, ou Hebreus, Epístolas Hebreus, certo? Há várias razões para se crer que Mateus escreveu esse evangelho primeiro em hebraico. Uma coisa é certa, não podemos asseverar que o hebraico era a língua morta, conforme indica Ernest Wright em sua obra Biblical Archaeology, na página 240. Os soldados e os oficiais romanos talvez poderiam ser ouvidos conversando em latim, ao passo que se poderia dizer que os judeus ortodoxos falavam uns com os outros em uma posterior variedade de hebraico, língua que sabemos não se tratar nem do hebraico clássico, nem do aramaico, apesar das semelhanças de ambos. Tá bom, pessoal? Então está aqui nesse livro aqui, Daily Life on Bible Times, né? Então aqui vocês podem ver aqui mais indícios. Tudo isso aqui vocês podem ver melhor essas citações aqui maiores no artigo, tá? Quanto ao testemunho de que Mateus escreveu esse evangelho primeiro hebraico, há considerável série de declarações por parte de escritores do segundo século até o quarto. Ou seja, ao contrário do que ele fala, não foi Eusébio só que falou. Ele tenta alegar que Eusébio forjou provas. Não é verdade. Isso é totalmente mentira. Tá? Ali, no caso, a gente já mencionou sobre isso, sobre essa questão do Flávio Joséfo, porque esse pessoal, esse sujeito e outros falam ali da citação de menção de Flávio Joséfo a Jesus. Tem duas menções principais, né? Onde Joséfo, eles tentam dizer que na primeira Joséfo é uma parte totalmente interpolada, totalmente inventada pelos cristãos, e a gente viu que não é. A gente viu que parte pode ter palavras ali, termos pode ter sido. A maioria do consenso acadêmico concorda que há umas palavras ali, pode ter tido uma interpolação de algumas palavras, não toda a passagem do testemunho flaviano. Mas há uma segunda menção que esses ateístas não falam, que Joséfo fala de Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, chamado ali ungido, né? E todos concordam que essa passagem não é forjada de forma alguma, nem tem. E esse pessoal não fala isso. Quer dizer, é mentira. Esse pessoal tenta alegar que esses livros foram manipulados, alterados, distorcidos. Não é verdade. Nenhum estudioso concorda com isso. Sério concorda com isso. Bart Ehrman, Richard Carr e outros são espúrios. São ali, no caso, minoria perante outros que não concordam bem com isso. Tá? Vou falar sobre isso mais detalhe. Tá? Então aqui, a gente vê aqui, ó. Alguns deles são fornecidos aqui. Mateus ajuntou os oráculos do Senhor na língua hebraica. Está aqui nos pais antinicênicos, né, de Anti-Nicene Fathers. Né?
Orígenes, do segundo e terceiro séculos, escreveu que o Evangelho de Mateus foi publicado para os crentes judeus e escrito em letras hebraicas. Ou seja, não é só Eusébio, tá? Aqui está a fonte, tudo, né? Citadas na mesma obra, acham-se as palavras de Eusébio, do terceiro e quarto século, que declara: o evangelista Mateus proferiu esse evangelho na língua hebraica. Então, há Jerônimo, do quarto e quinto séculos, que disse em seu catálogo de escritores eclesiásticos que Mateus escreveu um evangelho de Cristo na Judéia, na língua e nos caracteres hebraicos, para o benefício dos da circuncisão que haviam crido. Ademais, o próprio hebraico, olha só, pessoal, preste atenção aqui que eu vou falar. Isso vai realmente desmentir isso aí tudo aqui. O próprio hebraico acha-se preservado até esses dias na biblioteca de Cesareia, que o mártir Panfílio juntou tão diligentemente. Ou seja, São Jerônimo teve acesso a manuscritos hebraicos originais do Antigo e do Novo Testamento. Vocês percebem isso, pessoal? Ele teve acesso. Justino Mártir também mencionou que viu esses manuscritos aí. Ou seja, esse pessoal que fala isso, o pessoal tentam pôr dúvidas sobre a Bíblia, são mentirosos. Não estou falando a verdade. Por quê? Nós vemos aqui que eles tiveram acesso a isso. Em quem você vai confiar? Num cara de ontem ou nesses testemunhos aqui dos primeiros séculos? É óbvio que nesses testemunhos aqui autorizados, nessas pessoas aqui, né? Então vocês vão. E também de interesse a declaração feita pelo moderno erudito bíblico Hugh Schofield, que escreve na página 11 aqui, né, do livro aqui, ó. Já há tanto tempo quanto o quarto século ouvimos falar de um Mateus hebraico preservado nos arquivos judaicos em Tiberíades. Ou seja, há indícios sim. Longe de falar esse pessoal que fala que é um consenso acadêmico contra. Mentira, não há consenso. Porque há indícios sim, eu já demonstrei isso, que Mateus há versões, trechos ali em hebraico também. Certo? E aí? Certo? Porque, obviamente, ele falava para o público hebraico. Mateus teve essa questão de falar para o público dele. Porque cada evangelista não entra em contradição. Eles têm uma visão, um público em vista. Certo? Mas citando os mesmos fatos. Mas com a linguagem ligeiramente diferente. Não em contradição, mas linguagem diferente. Por isso que eles são considerados um tipo de logia, né, logia, ou tipo de biografia também, certo? Corretamente entendido. Pessoal, vocês não podem entender a Bíblia, estudar a Bíblia, por isso que eu falo aqui da exegese, da hermenêutica correta, que esse pessoal aí não gosta de falar isso, porque você não pode analisar com vista de hoje, uma vista de hoje do século XX, XXI. Você não vai poder estudar, você não vai poder usar um livro de receitas como livro de química, ou de fórmula matemática. Você tem que estudar cada matéria na sua área, na sua ferramenta. Então a Bíblia, corretamente entendida, você vai ter que fazer ali um curso correto, que eu indico, que é esse que eu recomendo aqui corretamente, tá? De exegese corretamente, para poder entender tudo isso. Porque senão você vai compensar literalmente. Eu já expliquei sobre aquela questão lá quando Jesus disse sobre quem não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim. Aquilo é um hebraísmo, é uma frase semítica. Tá? Você não pode entender literalmente como aqui. A Bíblia, ela tem que ser, literalmente, sim, fala a questão de rins ali, que é ser pensar. Você não pode entender como você pensa hoje na sua forma de pensar. Você tem que entender cada época na sua época, cada ali um momento. Tá? Apesar que a Bíblia é um livro atual, uma mensagem, mas o entendimento ali do texto também é importante. Então, isso aí ele quis dizer, como Jesus falou isso, ele quis dizer, quem amar alguém mais do que a mim não é digno de mim, basicamente. Então, é nesse sentido de mais, tá? É a linguagem, a forma. Tá? O motivo adicional de crermos que Mateus escreveu seu evangelho primeiro em hebraico se baseia em cuidadoso exame de suas citações do Velho Testamento mostra que citou diretamente do hebraico e não da versão dos 70, que é Septuaginta, né? Se Mateus tivesse escrito seu evangelho primeiramente em grego, é provável que ele teria citado da versão dos 70. Eu estou mencionando aqui, pessoal, que não é obrigado necessariamente que os autores escrevessem em hebraico, mas é importante mencionar isso, que há sim que Mateus escreveu em hebraico, do evangelho dele em hebraico, certo? Olha que interessante. Em vista do testemunho dos escritores primitivos, do uso do hebraico nas sinagogas e das citações feitas por Mateus do hebraico, chegamos à seguinte conclusão. Parece razoável crer que Mateus escreveu primeiramente seu evangelho em hebraico e mais tarde ele mesmo, bem provavelmente, traduziu para o grego koiné, certo? Então, aos 5 minutos 38, ele alega lá que Eusébio forjou. De novo, essa história que Eusébio forjou, né? Mas que provas tem disso? Nenhuma. Eles são mentirosos. Ele não tem provas das alegações sobre Eusébio. Eusébio citou Pápias, né? Como tendo dito, Mateus compôs sua história no dialeto hebraico, né?
No início do terceiro século, né, Orígenes, né, Orígenes fez referência ao relato de Mateus, e ao considerar os evangelhos, é citado por Eusébio como dizendo: o primeiro acha-se escrito segundo Mateus, o mesmo que outrora era publicano, mas posteriormente se tornou um apóstolo de Jesus Cristo, que, tendo publicado para os conversos judeus, escreveu em hebraico. Está aqui, ó, nessa obra aqui, ó, tá? O douto Jerônimo, do quarto século, já mencionei, né? Também já falou sobre isso, compôs o Evangelho de Cristo na Judéia. Está aqui tudo para vocês verem aqui as fontes, tá? E Jerônimo, do quarto, declara na sua obra lá, no caso a respeito de homens ilustres, que Mateus, também chamado Levi, que de publicano se tornou apóstolo, primeiro de tudo, produziu o Evangelho de Cristo na Judéia, na língua e nos caracteres hebraicos. E aí, cara, e aí? Como é que fica aí? Maranda, como é que fica? Então, nós estamos vendo aqui que há provas que ele escreveu já, uma versão em hebraico, certo? Satisfaz isso? Beleza? Olha que interessante. Na língua, para o benefício da circuncisão que haviam crido. Eu já mencionei isso, né? Ademais, o próprio hebraico está preservado aqui e tal. Vocês podem ver aqui as provas. Portanto, Jesus Cristo, como homem na terra, podia muito bem ter usado uma forma de hebraico e um dialeto de aramaico, certo? Ou seja, longe de ser consenso acadêmico, há evidência que Mateus pode ter escrito uma primeira versão, tá? Bart Ehrman Carrier não sendo consenso acadêmico, tá? Eu falei que não existe nenhum historiador estudioso que duvida dessas citações de Eusébio, né? Carrier não é uma fraude, né? Mas, como a maioria dos teóricos de conspiração, ele deliberadamente retém informações de seus leitores a fim de enganá-los para que aceitem uma teoria marginal. Lembrando que Richard Carrier, ele é miticista, ele acredita na teoria do Cristo-mito, que nenhum grande estudioso defende isso, tá? Teoria marginal que é rejeitada pela maioria da comunidade acadêmica. E aí, tá? Esse pessoal aí até cita autores espúrios, minoria, tá? Um excelente exemplo dessa tática é quando Carrier afirma que os romanos mantinham registros extensos e excepcionalmente detalhados, fornece vários exemplos desse registro e em seguida aponta que não há um único documento imperial romano que menciona Jesus de Nazaré. O que Carrier deixa de mencionar é que todos os seus exemplos são do Egito, porque não há um único documento romano do Levante durante a época de Jesus, né? Então ele acredita nessas teorias de conspiração, aí, essas teorias aí no caso, né? Ele, por exemplo, acreditar que as menções bíblicas essas de Jesus, por exemplo, por contemporâneos, são falsificações, apesar das evidências mostrando que são autênticas. Por que são falsificações, né? Então aqui a gente vai ver mais sobre essa linguagem. O que eles apóstolos, porque eles eram analfabetos mesmo, né? Que linguagem que fala? É possível que Jesus e seus primeiros discípulos, tais como o apóstolo Pedro, pelo menos às vezes falassem o aramaico galileu, dizendo-se a Pedro na noite que Cristo foi preso: tu certamente és um deles, pois de fato a tua fala, o teu dialeto te denuncia, né? Te trai. Talvez se dissesse isso porque o apóstolo usava na ocasião o aramaico galileu, embora não haja certeza disso, ou talvez falasse o hebraico galileu, um dialeto diferente do usado em Jerusalém e outras partes da Judéia. Tá? Então aqui vocês podem ouvir mais, lá no artigo vocês podem ver mais sobre isso, eu cito mais detalhes, exemplos, tá? Disso tudo aqui, tá? Diferente ocasião, menciona Jesus e tal. O professor Harris Birkeland, né, salienta que ser o aramaico a língua escrita da Palestina quando Jesus estava na Terra não significa necessariamente que fosse falado pelas massas. Também o fato de os papiros elefantinos pertencentes a uma colônia judaica no Egito terem escritos em aramaico tampouco prova que esta era a língua principal ou comum na sua pátria, porque o aramaico era então uma língua literária internacional. Naturalmente, o Novo Testamento contém vários aramaísmos. Por exemplo, Jesus usou algumas palavras aramaicas. Todavia, conforme Birkeland argumenta, talvez comumente Jesus falasse o hebraico popular ou ocasionalmente usando expressões aramaicas. Tá? Então a gente vê aqui, embora talvez não seja possível provar, conforme Birkeland entende que o povo comum era iletrado no que se referia ao aramaico, deveras parece que quando Lucas, que é médico instruído e historiador, né, registra que Paulo falou aos judeus em hebraico e que quando o apóstolo disse que a voz do céu falou-lhe em hebraico, realmente se referisse a uma forma do hebraico, embora talvez não o hebraico antigo, e não o aramaico, né? A partir dos 5 minutos e 58, ele tenta alegar sobre a Septuaginta. Como já demonstrei, há evidência de que alguns autores do Novo Testamento podem ter escrito algumas partes em hebraico, e Jerônimo demonstrou que havia sido preservado na Biblioteca de Cesareia. Mas o sujeito não fala isso. A questão é, por que os escritores do Novo Testamento escreveram em grego e não em hebraico, hein? A razão básica pela qual o grego foi escolhido para o Novo Testamento em vez do aramaico ou hebraico
foi que os escritores desejavam atingir um público amplo de gentios, não israelitas, não apenas um público judeu. A língua falada, usada tanto pelos discípulos quanto por Cristo, era muito provavelmente o aramaico, embora essa língua semítica não fosse a original usada pelos judeus, certo? O grego era a principal língua escrita e falada no mundo mediterrâneo oriental quando Roma governava o mundo durante o período do Novo Testamento. Na verdade, permaneceu como uma língua dominante, especialmente nas grandes cidades de Alexandria, Antioquia, etc. E interessante que esse sujeito aí fala de, supostamente, os evangelhos foram escritos no Egito, em Alexandria, mas não fala dos manuscritos encontrados em Antioquia, né? Que estavam mais perto ali. Pessoal, cada ideia, cada... Até depois da conquista árabe e muçulmana, muito depois da queda do Império Romano Ocidental, em 476. Então, aqui, uma análise cuidadosa das citações do Novo Testamento, do Antigo Testamento, revela que praticamente toda citação tem pelo menos variantes menores da Septuaginta ou maiores, e nunca é literal. Isso é significativo. Então, a gente vai ver aqui por que eles citaram. Ou os escritores do Novo Testamento estavam usando manuscritos gregos diferentes das versões existentes das Septuagintas, ou algo mais estava acontecendo. Se as escrituras judaicas gregas foram consideradas tão altamente pelos escritores do Novo Testamento, por que eles pareceram tão descuidados em citá-las, né, de modo a ter tantas variantes? Não há uma única citação em todo o Novo Testamento que cite literalmente qualquer manuscrito da Septuaginta que tenhamos. Acho que o consenso acadêmico atual é que, pelo menos durante os primeiros 2 séculos do cristianismo, a igreja usou uma variedade de traduções gregas, bem como manuscritos hebraicos, certo, pessoal? Na época da Igreja do Novo Testamento do primeiro século, o helenismo havia influenciado mudado muito o povo e a cultura da Judéia. O grego, não o hebraico, era a língua comumente usada na Palestina durante o governo do Império Romano. Basicamente foi por isso que foi traduzida a versão do a Septuaginta lá. Porque os judeus, alguns sabiam falar hebraico, tá, pessoal? Então é por isso ali que eles escreveram. A habilidade de falar a língua grega, especialmente durante a época do Novo Testamento, era uma habilidade necessária, pois era usada como forma padrão de comunicação, realização de negócios e assim por diante. A língua foi escrita e usada durante o período da igreja primitiva para se comunicar entre pessoas que cresceram em diferentes áreas do mundo e cujas línguas nativas eram bastante diferentes. O conhecido historiador judeu do período do Novo Testamento, Joséfo, afirmou que a habilidade de falar grego era muito comum, não apenas entre a população em geral, mas também entre servos e escravos. Tá? Então, aqui há algumas evidências de que Cristo falou a língua existem no Novo Testamento. Jesus utilizou pelo menos 2 palavras gregas para amor em sua conhecida conversa após a ressurreição. Nós vemos que em grego existem basicamente 4 palavras, termos para amor, né? Com Pedro sobre o quanto ele amava. Ele usou a palavra ágape, que é um amor profundo, e fileu, que é o amor fraternal por alguém de quem gostamos. Essas palavras não têm uma palavra correspondente exata no hebraico do Antigo Testamento ou no aramaico, tá, pessoal? Por isso que eu peço para vocês, façam um curso de hebraico e grego para vocês entenderem melhor. E o link oficial que está na descrição, eu recomendo esses cursos, tem milhares de alunos, certo, pessoal? E vocês podem aprender aqui. Só vejam no site oficial aqui no link na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? O jogo de Jesus com as palavras pedra e rocha lá, a gente vê lá que Mateus 16, 18, que ele fez com Pedro, também usa palavras gregas ali, também no sentido ali aramaico original, que só dá certo isso aí, que não pode ser reproduzido em outro idioma, né? Eu já falei sobre isso. Então, vamos ver mais evidências aqui, né? Além disso, Pôncio Pilatos poderia muito bem ter questionado Jesus em grego, visto que poucos não-romanos na Judéia falavam latim. Então, a gente viu aqui razão, basicamente, né, pessoal? Por que o Novo Testamento foi escrito ali, tá? Em grego e no hebraico. Basicamente, porque era a língua franca, a expansão, tá? Visto que os apóstolos, os evangelhos da igreja primitiva do Novo Testamento desejavam atingir o maior público possível, eles escolheram escrever suas palavras inspiradas em grego e não em aramaico, hebraico ou alguma outra língua. Sua escolha, visto que a Bíblia, o livro mais popular já impresso, mostrou-se realmente sábia. Entenderam? E quando nós dizemos, pessoal, quando nós falamos inspirado, os originais são inspirados e não as cópias ou traduções. Tá? Os originais autógrafos. E como nós podemos chegar a esses originais? Como nós podemos? Pelos estudos dos manuscritos. Tá? Ao contrário do que esse pessoal tenta falar, que há milhares de erros e cópias de escribas distorcerem, não é verdade. Essas variantes não afetam doutrina nenhuma. Vamos ver aqui. O autor Joseph Fitzmyer, né, ressalta que não há dúvida de que Jesus falava aramaico. Ele mostra que, embora uma forma de aramaico fosse a língua dominante,
não era a única língua falada na Palestina naquela época. Ele continua. Os rolos do Mar Morto revelam que existia um trilingualismo na Palestina no primeiro e no segundo século da era cristã. Além do aramaico, alguns judeus também falavam hebraico e o grego, ou ambos, diferentes níveis da sociedade judaica, diferentes tipos de religião e o treinamento, e outros fatores podem ter determinado quem falava o quê. Tá aqui, né? E eu quero mencionar aqui, pessoal, para quem não conhece esse estudioso aqui, o Carsten Tiede. Eu tenho até um livro dele muito interessante, pessoal, muito importante aqui. Vocês prestem atenção nisso aqui. Por que pareça, no entanto, pedaços de papiro em uma biblioteca da Universidade de Oxford desmentem as teorias acalentadas de estudiosos crentes e céticos. Acredita-se que 3 fragmentos de texto do Evangelho de Mateus, escritos em grego, foram tradicionalmente escritos no final do segundo século. Mas o especialista alemão em papiros, Carsten Tiede, publicou um artigo argumentando que esses fragmentos mantidos na Magdalen College de Oxford muito provavelmente representam um relato real da testemunha ocular da vida de Jesus. Pessoal, peço que vocês pesquisem mais sobre isso. É impressionante esse livro. Vocês vão ver. Alguns estudiosos questionaram a exatidão do Novo Testamento como histórico, acreditando que os primeiros textos foram escritos muito depois dos eventos reais escritos. No entanto, uma nova análise cuidadosa do professor Tiede datou os fragmentos para meados do primeiro século, indicando assim que eles são evidências de que o Evangelho de Mateus foi escrito apenas uma geração após a crucificação, ou mesmo antes. Olha só, diz William Tude, né, de Los Angeles Times. Partes do Novo Testamento podem ter sido escritas por homens que realmente conheceram a Cristo, em vez dos autores que relatam uma versão do século II de uma tradição oral. Certo? Ou seja, já desmentiu essa teoria de que os textos do livro não foram escritos por autores que presenciaram o próximo dos eventos reais assassinatos. Né? Os fragmentos de Magdalen, estão na Universidade de Oxford desde 1901. Pouco trabalho foi feito sobre eles desde 1953, quando foram editados pela última vez por estudiosos da Bíblia. Mas no início do ano, ali no caso, Tiede visitou Oxford e inspecionou o papiro. E ele conclui, né, que as linhas dos fragmentos são de Mateus 26 e incluem a referência escrita mais antiga a Maria Madalena e a traição de Cristo por Judas. Esse fragmento, escrito logo após a morte de Cristo, no primeiro século, está escrito na língua grega, colocando no lixo como compactador de uma vez por todas a noção de que os apóstolos não falavam nem escreviam grego. Tá bom, pessoal? Eles eram alfabetizados sim. Tá? A gente vai ver aqui porque o grego foi a língua de estudo durante os anos de composição do Novo Testamento, né, do ano 50 assim, depois de Cristo. Então eles sabiam, muitos judeus sabiam ler, né, nem sabiam mais ler hebraico. Isso perturbou muitos líderes judeus. Então, por volta do ano 300 a.C., uma tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego foi realizada e foi concluída por volta do ano 200. Né? E aí foi a Septuaginta, né? Tornou-se né, preferida, a favorita ali, uma ferramenta missionária maravilhosa para os primeiros cristãos, pois agora os gregos podiam ler a palavra de Deus em sua própria língua. Entendeu? Já está ficando longo esse vídeo, né? Vou tentar resumir mais ainda. Aos 8 minutos e 18, tenta a mentira de que os autores eram analfabetos. Isso é uma pura mentira, né? Já Lucas, o discípulo que escreveu no Evangelho, ele era médico e historiador também, né? Era mais instruído, né? Antes de se tornar cristão, o apóstolo Paulo estudou direito judaico e seu instrutor foi Gamaliel, um dos mais brilhantes eruditos da época. A instrução de Paulo pode ser comparada à instrução universitária atual. Ademais, na sociedade judaica, considerava-se dignificante um jovem aprender o ofício, mesmo que depois fizesse um curso superior. Evidentemente, Paulo aprendeu o ofício de fabricar tendas quando jovem. Então, a gente vendo aqui, né? Então, assim, os autores do Novo Testamento escreveram em grego. Eles não usavam, no entretanto, o grego realmente da alta classe ou clássico, mas um tipo de grego muito comum e cotidiano, né? Por muitos anos, alguns estudiosos ridicularizaram o grego do Novo Testamento porque muitas de suas palavras eram estranhas para aqueles que liam os escritos de grandes autores clássicos gregos, como Platão e Aristóteles. Mais tarde, porém, foram descobertos muitos registros de pessoas comuns e, surpreendentemente, havia os mesmos termos comuns usados na fala do dia a dia. Então, isso aqui, uma ridícula já foi, né? As primeiras cópias de partes do Antigo Testamento hebraico foram descobertas em 1947. Aqui falo sobre os manuscritos Mar Morto, né? Hoje existem cerca de 5.000 documentos copiados à mão de toda parte da Bíblia. Eles concordam em 98% do texto. Tá, pessoal? Nenhum outro escrito antigo tem essa capacidade de suporte subjacente com uma concordância tão surpreendentemente quanto ao texto, né? Então aqui a gente vê que a Bíblia está bem disponível. Aos 10 minutos e 9, tenta usar Bart Ehrman a alegar que os escritores do Novo Testamento não foram escritos por testemunhas oculares
que foram escritos por pessoas altamente educadas fora da Palestina, levando a sua ideia ali, né, de que os evangelhos foram escritos por egípcios. Nenhum estudioso sério alega isso. Os livros do Novo Testamento foram todos ou quase todos escritos por cristãos judeus, isto é, discípulos judeus de Cristo, que viveram no Império Romano sob ocupação romana. Os estudiosos estimam que a taxa de alfabetização entre os judeus do primeiro século era em torno de 10%, mas esse número é uma estimativa grosseira que recentemente foi questionada, tá, pessoal? Os judeus na época de Jesus davam grande valor à educação, pois levavam a sério os mandamentos da Torá. Mesmo se a alfabetização fosse de 5 a 10%, ainda haveria muitos judeus comuns e capazes de escrever. Evidentemente, os autores do Evangelho foram algum deles, tá? Então aqui tem mais citações aqui, falando sobre Pedro, tem, né, João escreveu nos Evangelhos, tá? Vocês podem ver todo esse material aqui, né, provando, demonstrando que sim, os autores sabiam ler e escrever. Ao contrário, não foi escrito no Egito, né, século depois. Todos os escritos do Novo Testamento foram escritos ali dentro do século I, muito próximo dos eventos, tá? Os historiadores sabem que os cobradores de impostos muitas vezes carregavam tabuletas de madeira revestidas de cera espessa. Eles usavam estiletes para marcar nó de cera. Então, se Mateus fez a transcrição pessoalmente, não é o ponto importante aqui. Em sua postagem de blog titulada Objeções Comuns, né, dizendo que os discípulos de Jesus eram iletrados, né, não sabiam ler, nos lembra que alguns membros do Conselho Governante da Judéia apontaram que Pedro e João eram agramotoi, né? Agramotoi ou não escolarizados, está lá em Atos, né? Mas que essa palavra não implica necessariamente que Pedro e João eram analfabetos. No contexto do Conselho Judaico, agramatos, né? Agramatos, provavelmente significava não treinado na lei judaica. Os membros do concílio estavam apenas apontando que Pedro e João não haviam sido educados como rabinos. Ou seja, não há evidências que eles fossem analfabetos totalmente, certo? Apenas para argumentar, vamos continuar com a afirmação de que os discípulos não sabiam ler nem escrever. Isso se traduz automaticamente em serem simples ou incultos? Não. Significa simplesmente que eles precisavam de ajuda para escrever sua mensagem, ou seja, usavam secretários, usaram, né, sem problemas, escribas profissionais capazes de transformar o aramaico em grego polido e estarem prontamente disponíveis para os discípulos do primeiro século. Os estudiosos sabem que esses escribas ajudavam a registrar de tudo, desde recibos a documentos legais e cartas, para pessoas tanto abastadas como pobres. Sabemos, por exemplo, que o apóstolo Paulo escreveu o Novo Testamento, né? Ele usou escribas ali para registrar suas cartas, tá? Ehrman está certo nesse ponto. Nenhum dos evangelhos vem assinado por seu autor. Isso é verdade. No entanto, no caso de Lucas e João, podemos estar muito confiantes, mas não temos certeza de que Lucas e João realmente escreveram esses livros. Como explicarei, no caso. A gente vai ver isso aqui com mais... Vocês podem ver isso com mais profundidade no blog. Tá certo, pessoal? Pessoal, eu acho que o vídeo já está ficando muito comprido aqui, né? Está ficando longo, tá? Eu já vou tentar resumir aqui. Então... Temos evidências, no caso ali, que os autores foram eles realmente, tá? Isso é verdade. Então a gente vai ver tudo aqui, vocês podem ver mais no artigo, tá bom, pessoal? Tudo isso eu provo aqui, demonstro, olha só que interessante. Vocês podem ver, né? Bart Ehrman também não é consenso, tá? Tem críticas realmente às alegações dele, tá? Então aqui a gente já vem aqui, ó. Ele insiste que o testemunho de Pápias, a Marcos e Mateus deve ser rejeitado, visto que ele não conhece nenhuma testemunha ocular, apesar do trabalho acadêmico sério que sugere que Pápias conhecia o apóstolo João. Ou seja, ele conhecia João, era discípulo de João, tinha falado com ele e que tinha visto Jesus. Né? E para evitar as implicações da uniformidade dos títulos do Evangelho segundo o século, Ehrman oferece surpreendentemente até certo ponto nova proposta com algum tipo de edição, Então fica aqui a impressão de que Ehrman está trabalhando duro para evitar uma quantidade substancial de evidências que sugere que os homens de Mateus, ali no caso eles ali, foram os autores. Tá bom, pessoal? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem, tá certo?